Antes de começar a contar minha história, eu quero deixar muito claro que essa foi uma situação pontual, que não condiz nada com a doutrina espírita, que é pautada no amor, na benevolência, no perdão, na caridade. E que se você enfrentou uma situação parecida ou até pior, você tem que internalizar que uma situação como essa diz mais sobre a falha humana de alguns do que sobre a sua conduta espiritual. Então, começando a minha história, eu tenho mais ou menos 4 anos que eu comecei a desenvolver, a trabalhar minha mediunidade. Eu comecei psicografando cartas pessoais para mim, para minha família. Depois eu comecei a passar mensagens dentro do centro espírita. E depois eu comecei a incorporar. E aí facilitou muito a passagem dessas mensagens dentro do centro espírita, porque os meus guias queriam praticamente fazer uma palestra sobre determinados temas atuais. E por meio da incorporação, a mensagem corre mais rápido do que na psicografia. E aí eles começaram a tratar de temáticas atuais, como autismo, transição planetária, por que está diminuindo a quantidade de fiéis no espiritismo, e por aí vai. Só que a minha mediunidade, ela sempre foi muito perseguida dentro desse centro espírita. Quando eu comecei, parece que nunca naquela casa tinha aparecido um médium que fizesse ou transmitisse mensagens que nem eu transmitia. Os meus guias, eles usam muito as mudras, que são sinais do hinduísmo, para conseguir canalizar energias tanto da Terra quanto do universo, quanto do meu corpo, quanto do corpo deles, e focalizar essas energias para a cura, para a desobsessão dos consulentes que precisam de ajuda. Para eles internalizarem, os trabalhadores da casa, que essas mudras não era uma coisa ruim, que não era uma coisa que eu estava fazendo da minha cabeça, levou muitos anos, muito tempo para eles internalizarem isso. E eu acho que até hoje ainda eles não acreditam que aquilo ali era uma coisa que o espírito estava fazendo. Só que o problema evoluiu para um novo patamar quando inventaram de implantar uma cirurgia espiritual na casa. Essa cirurgia espiritual, ela já era planejada pela espiritualidade há décadas. Já havia tempos que eles vinham conversando, e há mais ou menos 10 anos atrás eles já tinham passado uma psicografia para uma médium antiga da casa como deveria funcionar o trabalho. Só que o que gerou o atrito na casa foi que uma pessoa que não estava ligada, uma pessoa que é médium, mas ela não estava trabalhando fixamente na casa, ela andava trabalhando em outros templos religiosos, veio dizendo que ela tinha recebido uma comunicação de um espírito chamado Dr. R, eu inventei esse nome fictício, e que esse Dr. R tinha prometido que o trabalho ia ser aberto nesse ano, que iria ser um trabalho muito bonito, muito grandioso, que muitas pessoas iriam ser curadas, que muitas pessoas iam passar por processo de desobsessão, iriam melhorar de vida, e era uma coisa muito maravilhosa. Quando eu vi essa história, já começou com esse burburinho, quando eu estava me concentrando ali na mesa, os meus guias têm a mania de conversar comigo quando eu estou ali em concentração, e eles já falaram: esse trabalho ele não tem que ser aberto agora, tem que esperar pelo menos 2 anos para ele ser melhor trabalhado, para esperar que apareçam novos médios na casa, porque só tem no máximo 3 ou 4 médios que incorporavam, e médios que vão todo dia para os trabalhos eram uns 2 ou no máximo 1 que nunca falta. Então a gente tem que esperar para ver se aparece gente nova, para ver se aparece mais consulentes, mais pessoas que se sentam na mesa para esse trabalho se consolidar. Só que, como eu já sabia como é a mentalidade das pessoas da casa, eu simplesmente falei para os meus guias: eu não vou passar essa informação. E passe essa informação através de outro médium mais antigo, que tenha mais tempo de casa, porque se eu passar essa informação, ou se eu permitir que você passe através do meu corpo material essa informação, eles não vão acreditar, porque eles já vêm duvidando lá de antes, desde o começo, quando eu desenvolvi minha mediunidade, que eu transmito informações anímicas, que eu deixo muito o animismo tomar conta do meu corpo. Então,
eu não permiti que a mensagem fosse passada e assim os dias foram passando. Quando estava faltando uma semana para o trabalho acontecer, os trabalhadores, né, da casa, encarnados, começaram a planejar de fazer um curso de passe, porque muitas pessoas iriam trabalhar aplicando passe nos consulentes e não sabiam nem por onde ia. Nunca tinha feito curso de passe, nem sentar na mesa, nem participar dos trabalhos da casa, eles participavam. E aí iria ter esse curso de passe, iria também ter uma explicação de como o trabalho ia acontecer, porque ninguém sabia como esse trabalho funcionaria. E foi no primeiro dia, eles não passaram nada, né? Os responsáveis pelo trabalho não passaram nada. Quando já estava faltando uns 4 a 3 dias, eles passaram como deveria funcionar o trabalho, mas umas informações desencontradas, não era uma informação completa. E aí disseram, esperem que a espiritualidade vai se encarregar e vai passar o resto de informações que forem necessárias. Só que eles não passaram, os dias foram passando. Quando estava faltando uns 2 dias para o trabalho acontecer, os meus guias se apresentaram para mim e passaram todo o trabalho detalhado, passo a passo, como deveria acontecer. Quando eu fui repassar essa informação escrita, explicar como tinha que acontecer para as pessoas da casa, a maioria ficou calada, porque eles têm essa mania de ficar calado, mas a pessoa, a médium que tinha encabeçado tudo isso, ela já respondeu com raiva, com aquela ignorância, já querendo dizer que os meus guias eram espíritos duvidosos, mas os dela não. Que ela não sabia a procedência dos meus guias, porque eles não tinham falado o nome deles, e foi citando um monte de problemas. E para a história não continuar, não se alongar, eu e a minha família se retirando, todo mundo também foi se retirando, ficou por isso mesmo. E aí foi acontecendo os trabalhos, e no final as informações que os meus guias repassaram não foram aceitas, continuaram acontecendo os trabalhos do jeito como essa médium tinha falado que tinha que acontecer, que até em outro vídeo eu posso falar explicitamente como é que eu recebi essa informação, como é que esse trabalho acontecia, porque senão aqui vai ficar muito longo. Só que eu acabei me afastando desses trabalhos, porque como eles estavam acontecendo de forma errada, meus guias pediram para eu me afastar, então como eu obedeço ordens, eu me afastei. E com os dias, as semanas foram passando, e os meus guias, eles são muito incomodados com erros, principalmente quando diz respeito a tratamento espiritual, porque é uma coisa muito séria. Você não pode prometer a cura do câncer sem ter essa cura. Você não pode prometer que uma pessoa vai voltar a andar se ela não tem a mínima condição de voltar a andar. E eles tinham medo de algum processo judicial recair sobre a casa, alguém receber um ataque espiritual. Então, por isso, eles repassavam as informações semanalmente. Olha, o trabalho está errado, vocês têm que fazer uma mesa de vibração, vocês têm que ter água fluidificada. E eles iam repetindo, e ninguém se importava. Ficava só naquele deboche, faziam grupinhos de fofoca, ficavam cochichando pros outros, e eu já sentia aquela energia ruim que antes eu não sentia. Quando eu chegava na casa, às vezes eu tava triste e eu saía feliz de lá, e a partir desse momento eu comecei a entrar feliz e sair triste. Porque uma das mediunidades que eu tenho é a mediunidade de empatia. Então eu sinto as vibrações das pessoas, eu sinto a dor dos outros, eu sinto também o deboche das outras pessoas. Sinto muito isso. É uma coisa que me deixa para baixo. Se eu não tiver equilibrada, se eu não fizer os meus tratamentos, os meus banhos, eu começo a me sentir mal, realmente. E aí eu comecei a me sentir mal na casa. Depois eu fui até me consultar com umas entidades da Umbanda, e eles falaram que lá na casa ninguém aceitava as mensagens que eu passava, que eles nunca iriam aceitar
mudanças que eu tentasse implementar, porque todos tinham inveja, muita inveja, até aquelas pessoas que eu achava que eram amigas, que iriam me apoiar, era só bobagem na minha cabeça, que eles estavam um pouco se importando com a minha presença na casa. E que era para eu me erguer e não ter vergonha de passar as mensagens. Então, como eu recebi essa informação desse preto velho, falando que os meus guias estavam tristes por eu ficar triste, porque eu tinha que permitir eles transmitir a mensagem, porque eles estavam certos, eu continuei transmitindo as mensagens, porque quando eu tentava bloquear isso, eu começava a passar muito mal. Tem médios que dizem que bloqueiam e não transmitem, mas se eu passo o dia inteiro bloqueando para que numa repartição pública eu não incorpore, ou que eu estiver no meio do supermercado eu não incorpore, e eu não poder incorporar dentro de um templo religioso que é voltado para evolução espiritual, é um tema muito controverso. Mas os dias foram passando e o deboche dessas pessoas, de um grupo, não todo mundo, mas de um grupo, foi aumentando cada dia mais. Toda vez que terminava os trabalhos, ficava esse grupo naquele clima de fofoca, de união. Começaram a fazer festas separadas dos outros trabalhadores da casa. Começaram a fazer festa de herê separado dos outros da casa. Festas de comemoração que a gente nem sabe que comemorações eram essas, mas eles faziam separadas. Depois a gente começou a receber informações da espiritualidade, que eles estavam fazendo tratamentos, trabalhos fora do planejado dentro da casa. E aí as mensagens que os meus guias iam passando nas manifestações mediúnicas, né, foram cada dia se intensificando. Em vez deles usarem só mensagens subliminares, eles começaram a dizer, tá errado, tá acontecendo isso, isso, isso. Médios estão usando o dom da palavra para manipular, para formar grupinhos, para separar a casa. E a casa ela tá sofrendo um ataque espiritual muito grande, e se ninguém tomar nenhuma atitude, a casa vai fechar. E era mensagem desse cunho, dizendo que as coisas estavam erradas, diziam que eles estavam lutando pelo bem, que as pessoas que estavam passando por qualquer situação desse tipo tinham que acender uma vela para o anjo da guarda, tinham que tomar banho de sal grosso, tomar banho de ervas, para tentar se conectar de novo com a espiritualidade de luz. Mas mesmo assim as mensagens eram tratadas como uma coisa ruim, uma coisa negativa, uma coisa que estava fazendo as pessoas se sentir mal. Até que chegou no fatídico dia em que uma pessoa que é a vice-presidente da casa, ela entrou em contato comigo. Muito cedo, de um determinado dia da semana, entrou em contato comigo, falando sobre as redes sociais que eu tinha passado a cuidar a pedido da espiritualidade, para ver se eu conseguia atrair pessoas jovens, pessoas da minha faixa etária ou até mais jovens, com conteúdos informativos sobre mediunidade, sobre chakras, sobre o propósito da vida. E aí eu tava cuidando e aos poucos estava crescendo. Acho que o perfil tinha 3 meses de existência, 4 no máximo, e ainda não tinha alcançado 100 seguidores, mas para um centro espírita que frequenta poucas pessoas, tava ótimo. Só que no período da tarde eu recebi um textão dessa mesma pessoa falando que as mensagens que meus guias estavam passando na casa eram desafiadoras, que as pessoas consulentes, os trabalhadores da casa, que frequentavam nos dias que eu ia e repassava essas informações, eles estavam se sentindo mal. Entravam até bem, mas saíam se sentindo mal, se sentindo para baixo. E ela falou coisas ainda piores. Deixou claro que ela estava durante algumas sessões, por ser a vice-presidente da casa e ser a presidente de algum dos órgãos da Federação Espírita, ela recebeu o aval para gravar e anotar todas as informações que eu estava repassando, né, incorporada dentro da casa espírita.
Só que ela se esqueceu de um ponto de pedir a minha autorização. Ela estava gravando, anotando, eu virei objeto de estudo sem a minha autorização. Sendo que, alguns anos atrás, uma das médiuns mais antigas da casa ficou revoltada com essa mesma pessoa porque ela tinha tirado uma foto dela incorporada. E ela já ficou achando que era uma agressão tremenda. Imagine o que ela estava fazendo comigo. Essa vice-presidente falava que a casa estava em desarmonia total, que a mesa mediúnica não estava servindo para coisa alguma, que as pessoas estavam muito polarizadas, com raiva uns dos outros, vibrando em desamor. Só que quem está vibrando em desamor são eles, porque eles que atacam, eles que debocham, eles que fazem grupinhos para fofocar da vida alheia. E outro ponto, ela quer falar de benevolência, de abnegação, mas ela mesma, que é a vice-presidente da casa, ela está desenvolvendo a mediunidade na Umbanda e não diz pra ninguém que está desenvolvendo essa mediunidade, só para algumas pessoas ali que ela acha que não vai vazar essa informação, porque ela tem medo do julgamento da casa. E aí eu me pergunto, se ela tem medo do julgamento da casa, por que que ela é uma das maiores julgadoras da casa? Porque quando esse fenômeno aconteceu na casa, não era para ela vir me encurralar e vir falar mal dos meus guias. O que ela tinha que fazer era, no momento que estava tendo as comunicações mediúnicas, era para ela rebater, conversar com o espírito, dizer por que você está falando essas coisas. O problema é que se ela começasse a rebater com o espírito, o meu guia ia falar, todos os envolvidos nessa sujeira, inclusive ela. Ela foi uma das pessoas que implantou esse trabalho errado na casa e vem acobertando toda essa situação. Então eles tinham medo, e por medo de serem descobertos, não só lá no entorno daquele centro espírita, mas dentro de todo o centro espírita da cidade, quiçá do estado, eles decidiram entre si, mesmo que eles não admitam, de me expulsar da casa, que assim eu iria me calar, que eu iria abafar o caso. Só que aquelas manifestações não eram para humilhar ninguém, nem parecer que eu ou a minha espiritualidade, ou os espíritos, meus guias, querem ser mais do que eles são, que eles são vaidosos ou são orgulhosos. Eles estavam preocupados com o caminho daquele centro espírita, porque é um centro que tem muito potencial de crescimento, um centro que deveria ser um pronto-socorro, que deveria ser um abraço amigo para as pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, por problemas de saúde física. E, em vez disso, está sendo palco para bizarrices, para teatros, para palhaçadas. Então, o futuro daquele centro espírita, infelizmente, vai ser daqui a alguns meses ou alguns anos o fechamento. Porque eu já recebi informação que a maioria das pessoas que frequentam aquele local, que tem algum propósito de bondade, de benevolência, de amor, elas se afastam exatamente por essas mesmas pessoas que frequentam há décadas aquele centro. Então, no final dessa história, o que vai acontecer é que aquele centro provavelmente vai ser fechado pela espiritualidade. Eles podem até teimar de continuar com o centro aberto, mas infelizmente os espíritos de luz lá não frequentarão. O que ela, na verdade, queria com essas mensagens que ela repassou, que ela disse que estava representando uma voz das pessoas que estavam se reclamando com ela, que mandava áudios dizendo que estava se sentindo mal, que a cidade inteira já estava sabendo dessa confusão que acontecia na casa, era que eu me calasse e não incorporasse, não transmitisse mais essas informações dos meus guias. Mas eu me pergunto, como é que você vai fazer para um médium que já segura a mediunidade o dia inteiro, vários dias na semana, para não passar vergonha no meio da sociedade? Você vai bloquear sua mediunidade dentro de um templo religioso.
se lá é o local ideal para você desenvolver a sua mediunidade. Se lá é onde se fala sobre vida após a morte, sobre espíritos, sobre manifestações mediúnicas, onde eu iria incorporar e passar a mensagem. E aí ela ficou tentando me comparar também com uma médium mais antiga da casa, dizendo que ela tinha uma vida de benevolência, de abnegação. Só que cada médium tem uma vida, tem uma trajetória, tem um planejamento de vida. Só que as pessoas só veem as minhas conquistas materiais, mas não sabem o que tem por trás dessas conquistas, nem dos esforços que eu tive que fazer, nem de abrir mão de muita diversão, de muita brincadeira para conquistar tudo que eu conquistei, para ter essa mediunidade que eu tenho. É um merecimento não dessa vida, mas de vidas pretéritas, vidas que eu sofri muito, que eu apanhei muito da vida, que eu errei muito também, para poder ter uma mediunidade mediana, uma mediunidade que eu consiga andar ali no meio das pessoas sem estar muito na cara que eu sou a médium. O problema da minha mediunidade é porque ela difere das outras que estavam dentro daquela casa. Eu, diferente das outras médios que frequentam aquele templo religioso, eu conseguia andar dentro de um shopping, de um supermercado e comprar uma roupa, um sapato e não sair correndo porque eu estava passando mal. Eu conseguia sentar na mesa e conseguia controlar o meu corpo para o espírito não dar socos em cima da mesa, não sair correndo por dentro da casa espírita, não dar gritos, não simular um vômito que parece que está vomitando em cima do seu amiguinho do lado. E isso foi gerando um estranhamento. Por que que ela consegue controlar e eu não? Aí já é um problema que a pessoa tem que levar para terapia, para pensar por quê que aquela pessoa é daquele jeito e eu não. Dentro dos templos religiosos, as pessoas falam muito em fraternidade, em igualdade, em comunhão, mas quando aparece uma pessoa que difere do meio, em vez das pessoas entenderem, acolherem, abraçarem, elas simplesmente expulsam ela. Elas taxam a pessoa de louca, de exibicionista, de orgulhosa, de vaidosa, sendo que todas essas qualidades que essa pessoa está nomeando, o esquisito, é ela que possui. Essa pessoa que me mandou esse textão, falando, me atacando meus guias, ela só foi sentir um pouco de culpa quando meu pai ligou para ela e relatou que um dos meus propósitos futuros era fazer melhorias físicas na casa. Aí ela pensou, quer dizer, que a minha presença e a presença dos meus guias não era bem-vinda, mas o meu dinheiro sim era muito bem-vindo. Aí houve aquele espanto, aquela preocupação de eu não ir para casa, porque se eu deixasse de ir não ia ter modificações físicas na casa e aí ela não poderia se autopromover em cima da casa. Outro ponto também que eu quero tratar para encerrar o vídeo foi que ela me atacou falando que os meus guias violaram princípios da doutrina espírita através de palavras pesadas, mas agora eu vou citando um por um das coisas que eu relatei por alto aqui no vídeo, que lá acontecem e talvez ela finge não ver, que violam a doutrina espírita e mesmo assim ela aceita. Primeiro ponto, as palavras pesadas que ela usou contra mim e contra meus guias e a palestra que foi feita no intuito de me inferiorizar. Isso são claras violações da caridade e da tolerância. Um trecho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 6, diz muito claro: o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso no lábio e o veneno no coração. Esse tópico retrata muito bem a situação que lá está acontecendo. Segundo ponto, festa em ciclo exclusivo. É uma violação clara da fraternidade e da igualdade. Além disso, que eu deixei por fora, e só agora eu me lembrei,
As pessoas chegaram a um ponto de recusar receber a água fluidificada que a minha mãe distribuía no final da sessão. E isso também é uma violação da humildade e da caridade. Isso está descrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 803. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E por fim, o grupo, a maioria dos trabalhadores, tentar impedir a incorporação, a minha manifestação mediúnica, é uma violação do livre-arbítrio e do respeito à mediunidade. No Livro dos Espíritos, na questão 843, existe a pergunta: o homem tem um livre-arbítrio dos seus atos? E aí o Espírito responde: uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se Deus respeita o livre-arbítrio dos homens, por que os próprios homens querem interferir no livre-arbítrio uns dos outros? Até dentro de um templo religioso, você tem que ser podado para caber naquele círculo, naquele potinho de inferioridades, de tristezas, de maldade, de rancor, de inveja. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço por você dedicar um tempo para assistir a minha história. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E um grande abraço e até o próximo vídeo.